Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre o aumento geral de tarifas de importação anunciado pelos Estados Unidos. Os produtos que vêm de outros países agora vão enfrentar uma tarifa média próxima de 23%, de acordo com os cálculos preliminares. A maior economia global fechou as portas para o comércio externo e os impactos para o mundo podem ser grandes, tanto que os investidores reagiram de forma nervosa nos dias que sucederam o anúncio da Casa Branca. Então, como avaliar o momento atual da economia? No episódio de hoje, a gente vai responder essa pergunta e a gente fala também sobre como fica o Brasil com as novas tarifas, o emprego ainda forte nos Estados Unidos e a inflação na Europa. Eu sou a Marina Rapa. E eu sou a Bianca Alvarenga, e hoje é 7 de abril de 2025. Vamos lá? A notícia de que a maior economia do mundo vai elevar suas tarifas de importação trouxe alguns aspectos inesperados. Isso porque as medidas anunciadas vão em uma linha mais dura do que os analistas financeiros e os investidores calculavam anteriormente. Os Estados Unidos estabeleceram uma tarifa mínima de 10% para os produtos importados. Além disso, uma alíquota extra vai ser aplicada para alguns países caso a caso, para criar uma relação de reciprocidade comercial. A primeira parte das medidas entrou em vigor no dia 5 de abril e a segunda parte começa a valer agora em 9 de abril. Quanto maior o déficit comercial dos Estados Unidos com o país, maior tende a ser esse imposto extra. Então, na prática, isso quer dizer que quem exporta mais do que importa dos americanos vai ser mais penalizado. Um exemplo é a China. Por lá, a alíquota de importação efetiva deve ficar acima de 60%. Ainda não existe um cálculo oficial que consolide o impacto das mudanças, mas estimativas preliminares sugerem que a tarifa média de importação dos Estados Unidos vai saltar para perto de 23%. Para você ter uma noção, até o ano passado, esse número estava em 2,5%. Olha só, há mais de um século, os americanos não tinham uma tarifa média de importação tão alta. Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Desde o início do século XX, os Estados Unidos trilharam o caminho de abertura comercial. Existia um esforço ali para reduzir as barreiras do comércio, justamente para estimular o desenvolvimento dos Estados Unidos. Essa estratégia contribuiu para uma fase de prosperidade econômica geral, mas a integração das cadeias globais acabou encolhendo alguns setores produtivos americanos, como a indústria que produzia bens de menor valor agregado. A perda de importância das fábricas locais e o saldo negativo da balança comercial são questões que o atual governo americano pretende endereçar com as tarifas mais elevadas. Agora, se o resultado realmente vai ser o que o Donald Trump espera, isso é cedo para dizer. O que parece mais certo é que vai existir algum impacto para a inflação. Os produtos trazidos do exterior vão ficar mais caros para os americanos e a produção local pode demorar a se desenvolver, além de possivelmente ter um custo mais elevado. No curto prazo, é possível também que as opções de consumo fiquem mais restritas. Essa possível alta dos preços pode levar a inflação americana a patamares elevados, dificultando o trabalho do Federal Reserve, o Banco Central americano. Na nossa visão, são grandes as chances de não vermos cortes de juros nos Estados Unidos em 2025. É claro, alguns fatores que ainda são difíceis de prever podem mudar esse cenário. A economia americana deve desacelerar em razão dessas medidas anunciadas, mas por hora a gente não acredita em uma recessão. Da mesma maneira, a geração de empregos deve esfriar por lá, sem que exista um grande salto do desemprego nos Estados Unidos. O impacto para a economia do resto do mundo ainda vai depender de como os outros países vão responder às decisões do governo americano. A China decidiu retaliar os Estados Unidos e anunciou que a importação de produtos americanos vai ter uma tarifa de 34%. A Europa também disse que pode tomar uma decisão no mesmo sentido. É difícil saber até onde a questão vai escalar, já que a Casa Branca sinalizou que o governo está disposto a dobrar a aposta e elevar ainda mais as alíquotas dos países que retaliarem de alguma forma. O cenário agora depende menos da lógica econômica e mais da dinâmica política. E antecipar isso, por definição, tende a ser mais complexo. Os tempos de maior incerteza vieram para ficar. Os analistas de mercado estão prevendo uma série de cortes de juros nos Estados Unidos neste ano. Seriam 4 cortes no total.
Essa visão está bastante ligada ao risco de uma recessão americana. Ou seja, os investidores parecem mais propensos à hipótese de que a economia dos Estados Unidos vai desacelerar rapidamente nos próximos meses. Mas será que as coisas podem caminhar por aí? Quem analisa é a Cláudia Rodrigues, responsável pela cobertura internacional na equipe econômica do C6 Bank. Vamos ouvi-la. Bianca, para começar esse assunto, vale lembrar que, antes de todas essas mudanças de tarifas serem anunciadas, o próprio Fed sinalizou que poderia fazer 2 cortes de juros em 2025. Mas esse cenário dependia essencialmente da queda da inflação no médio prazo. Como a gente falou agora há pouco, o aumento das tarifas deve levar a inflação americana para o caminho contrário, para o caminho de alta. E se isso acontecer, as coisas podem ficar mais complicadas para o Fed. Existe sim o risco da economia americana desacelerar mais do que o esperado. A chance de uma recessão acontecer não é o mais provável na nossa visão, mas não é algo a ser desprezado. A questão é que a gente acredita que, mesmo que a economia americana perca força, o Fed não deve baixar a guarda. O Banco Central dos Estados Unidos vinha dizendo que o impacto das tarifas sobre a inflação poderia ser transitório, mas é possível que os efeitos sejam mais duradouros do que ele espera. O momento é de grande incerteza. Não é à toa que as bolsas, o dólar e os ativos financeiros estão passando por uma volatilidade enorme. Existe um indicador nos Estados Unidos, feito pela Universidade de Michigan, que mede a percepção dos consumidores sobre a trajetória da inflação no longo prazo. Esse indicador está no maior patamar desde a década de 90. Ou seja, os americanos já estão contando com preços mais altos nos próximos anos. Cortar os juros nesse cenário seria perigoso, mesmo que o risco de recessão econômica se concretize. Se isso acontecer, o Fed corre o risco de perder o controle sobre a inflação. A próxima reunião de política monetária acontece no começo de maio nos Estados Unidos. Até lá tem muita água para rolar e a gente deve ter mais informações sobre como as novas tarifas serão colocadas em prática. Vamos acompanhar. Agora a gente continua falando sobre Estados Unidos, mas sobre o mercado de trabalho, que continua forte por lá. Foram criados 228 mil postos de emprego nos Estados Unidos em março, um resultado bem acima do esperado por analistas de mercado, que era de 140 mil vagas. A taxa de desemprego americana teve ligeira alta no mês, de 4,1% para 4,2%, mas continua em um patamar historicamente baixo. Além disso, nos Estados Unidos, os salários continuam subindo acima da inflação nos 12 meses até março. Então, o mercado de trabalho aquecido e o anúncio das novas políticas comerciais sinalizam, na nossa visão, a necessidade de uma postura bastante cautelosa pelo Federal Reserve nas próximas decisões de juros. Agora a gente fala sobre a Europa. Por lá, a inflação desacelerou em março, conforme o esperado. É uma boa notícia para o Banco Central Europeu, que vem afirmando que o processo de desinflação está caminhando bem. O núcleo do Índice de Preços ao Consumidor, o CPI, esse núcleo diminuiu de 2,6% para 2,4% no acumulado em 12 meses. É um número que se aproxima da meta de 2% do BCE. A demanda interna está fraca na Europa e isso deve continuar contribuindo para uma desaceleração dos preços por lá. Mas existe um ponto de atenção. Ainda não é possível prever o impacto econômico das novas medidas comerciais dos Estados Unidos. Se a Europa elevar as tarifas sobre os produtos americanos, por exemplo, existe a possibilidade de uma pressão para a inflação na zona do euro nos próximos meses. A gente acredita que o momento de incerteza global deve fazer o Banco Central Europeu optar por cortes de juros mais graduais nas próximas reuniões de política monetária. Por fim, a gente fala sobre o Brasil. Por aqui também não foi possível escapar do aumento de tarifas imposto pelos Estados Unidos. O governo americano anunciou uma alíquota de 10% sobre todos os itens importados do nosso país. Mas olha, a boa notícia é que o Brasil está no grupo de países que foram menos tarifados. A alíquota final acabou sendo mais baixa, porque a gente importa mais dos Estados Unidos do que exporta para lá. Aqui vale lembrar que, nos últimos meses, os Estados Unidos já tinham aplicado tarifas sobre outros produtos exportados pelo Brasil, como o aço, o alumínio e carros. Esses itens foram taxados em 25% e não vão ter a cobrança adicional de 10%. O aumento de tarifas pode influenciar a economia brasileira de diferentes formas.
Em um primeiro momento, setores que exportam para os Estados Unidos podem ser afetados, mas a gente não acredita em um impacto relevante para a economia brasileira como um todo. Por outro lado, se os países retaliarem os Estados Unidos, o Brasil pode até se beneficiar ao substituir produtos americanos nos mercados globais. Mas, acima disso tudo, existe o risco de um aumento de tarifas causar uma recessão global, o que poderia impactar o crescimento da nossa economia e manter o dólar valorizado no Brasil e no resto do mundo. O cenário, como a gente falou, ainda é bem nebuloso e tudo vai depender de como cada um dos países vai responder aos Estados Unidos. O que a gente pode afirmar por enquanto é que os próximos dias devem ser determinantes para a economia global e também para a taxa de câmbio no Brasil. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira, dia 9 de abril, o Banco Central Americano divulga a ata da reunião de política monetária de março. Na ocasião, o Fed manteve os juros entre 4,25% e 4,5% ao ano, destacando o momento de incerteza da economia. No mesmo dia, aqui no Brasil, o IBGE divulga a Pesquisa Mensal de Comércio, a PMC de fevereiro. A gente espera uma pequena retração em relação a janeiro no varejo restrito, que é aquele que exclui veículos, materiais de construção e atacarejo. Na quinta-feira, saem os dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, o CPI. A gente acredita que o núcleo da inflação americana continua elevado, com pressão principalmente do custo de serviços. No Brasil, também na quinta, a gente fica sabendo o resultado da Pesquisa Mensal de Serviços, a PMS de fevereiro. A gente projeta uma leve alta, impulsionada pelos serviços prestados às famílias. E para fechar a semana, na sexta-feira, saem os dados do IPCA de março. A gente projeta uma alta perto de 0,5% no mês, com destaque para o grupo de alimentação no domicílio. Bom, pessoal, é isso. A gente chegou ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Que tal deixar um comentário na nossa caixa de perguntas contando o que você achou do episódio de hoje, hein? Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e roteiro são desse time todo, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andréa e a divulgação nas redes sociais fica com a Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!